Bom dia, irmãos. Graça e paz. A gente estamos aqui para mais uma lição, né? A nossa sexta lição, né? Do segundo trimestre. O título dela é Jesus anuncia o reino dos céus por parábolas, né? Nosso texto áureo está lá em Mateus 13, 12 e 11 e 12. E nosso texto áureo é Mateus 12 e 13. Mas antes a gente vai estar orando, pedindo a Deus a sabedoria e a capacitação vinda dele para compartilharmos essa missão nessa manhã, tá? Vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, por todas as bênçãos recebidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que se renova em nossas vidas a cada manhã, Pai. Obrigado pela semana que se passou, Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado pelo alimento, pela proteção e provisão, Senhor Deus, pela saúde, por tudo que o Senhor tem bondosamente nos concedido. Peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a gente nessa semana que se começa hoje, que seja uma semana guardada pelo Senhor e que o Senhor possa falar conosco, Senhor Deus, através dessa lição hoje. Nos capacita a entender o Teu Evangelho, as Tuas orientações, Pai. Obrigada por tudo, Deus amado, é que eu te peço agradecida em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto áudio está em Mateus, 13, 11 e 12, que diz o seguinte, Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido, pois o que tem ser lhe dará, e terás em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser lhe tirado. Aqui está falando sobre a parábola do semeador, Jesus ensinava por parábolas, A gente sabe que ele usava todos os recursos naquela época para alcançar o objetivo dele. Jesus ele não tinha dificuldade para falar com mestres, com doutores, com pessoas ignorantes, com iletrados. Ele conseguia alcançar toda a camada da sociedade através das parábolas, porque ele usava não só recursos daquela época, como ele falava de uma maneira clara e transparente que pudesse fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Não tinha dificuldade para ele de falar também, de chamar a atenção das pessoas que estavam à volta dele, independente da posição financeira ou social que aquela pessoa ocupava, Então Jesus ele era um mestre por excelência, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, tanto da igreja como pessoas do mundo, se conhece alguma passagem de Jesus, alguma história, alguma parábola, todo mundo vai saber contar uma, Se for uma, todo mundo vai saber. Por quê? Porque as parábolas dele, as histórias que ele contava, tinham a maneira de alcançar as pessoas. Isso ficou marcado para nós hoje, Nosso autor vai dar o exemplo aqui de professor. Tem professores que marcam a nossa vida, principalmente na infância, Eu, em particular, tinha uma professora chamada Dona Joana, que era minha professora de português, e o ensinamento dela para mim foi tão bom, ela me tirava tanta dúvida que até hoje, há algumas décadas já atrás que ela passou pela minha vida, eu não a esqueço por conta disso. Com certeza, você também deve ter algum professor que chamou a tua atenção, que te facilitou na maneira de você entender a matéria pela maneira com que ele tinha de ensinar. E com Jesus não era diferente, Então Jesus ele é chamado de mestre por excelência. Ele tinha uma didática que alcançava todos, tanto pessoas cultas como pessoas iletradas, e esse era o objetivo de Jesus. Sem contar que ele não tinha a menor dificuldade de falar, de chamar a atenção de qualquer pessoa que aparecesse pelo caminho dele, Então a gente vê que muitas vezes a gente consegue entender as coisas pela maneira com que as pessoas falam para nós. Então, ele usava aquela maneira simples, objetiva, com recursos daquela época, para que alcançasse realmente o que ele queria falar. E aqui ele vai falar sobre a parábola do semeador, que é o nosso texto áureo, que está lá em Mateus 13, 11 e 12. Então, ele vai falar sobre a semente, o tipo de solo. Aliás, a semente é sempre boa, que é a palavra de Deus. Mas aquela semente em tipo de solo que ela cai, o porquê que uma mata, outra sufoca, a outra cresce e morre rapidinho, Então ele dá essa explicação de uma maneira tão clara, tão transparente, que até as pessoas, não só daquela época como hoje, conseguem entender o que Jesus queria passar, E então aqui vai estar relatado os milagres que Jesus fez, o jeito que ele tratava a situação toda, E começa aqui em Mateus 12, de 11 a 21, Mateus 12, de 1 a 21, que vai falar sobre guardar o sábado, Aí o autor faz uma pergunta, se era lei ou era graça, A palavra sabat, ou sábado, significa repouso, descanso. Há na lei de Moisés 39 ações proibidas no dia de sábado por se caracterizar serviço, se caracterizar trabalho,
E até hoje os judeus guardam o dia de sábado. Então hoje a gente entende que os judeus ainda continuam guardando os sábados, né? Eles não trabalham de sábado, eles têm uma regra ali de não trabalhar no sábado. Aqui a gente conhece uma religião também que depois do sábado não trabalha de sábado, não se faz nada, né, no sábado. E lá o autor também vai falar que lá em Israel, quando ele foi para lá, ele ficou num hotel e o elevador subia e descia e parava em todos os andares, que era para a pessoa não apertar o botão. Por quê? Porque não podia trabalhar de sábado. Então, de sábado o elevador para em todos os andares, independente de você ter acionado o andar que você queira ou não, para não ter o trabalho de apertar o botão, né? E a gente vai entender que Jesus é o Senhor do sábado. Então, a gente entende que hoje a gente tem que realmente separar um dia para Deus, para servir a Deus, para estar em comunhão com Deus, para conversar com Deus. A gente gosta, a gente tem a tradição de ser o nosso domingo, né? Então, domingo a gente tem o culto pela manhã, a escola bíblica, o culto de oração. À tarde à noite a gente tem o culto de louvor e assim por diante. Mas, de repente, tem aquela pessoa que trabalha e o dia dela cultuar a Deus, por exemplo, é numa segunda-feira, numa terça-feira. Mas o que a gente tem que lembrar é que a gente tem que separar um dia para servir o Senhor, né? E não precisa ser necessariamente o domingo, porque muitas vezes as pessoas trabalham no domingo. E como é que elas vão separar o domingo, né? Vai ficar sem servir o Senhor? Então, não. Então, escolha um dia, né, para servir ao Senhor com excelência, né? Então, Jesus está passando por um campo, os discípulos estavam com fome, eles entram no campo para pegar algumas espigas, né? E aí eles são acusados, né? Jesus é acusado por causa dos discípulos que estavam com fome e eles foram pegar espiga no campo para saciar a sua fome. Era uma necessidade legítima, mas o pessoal lá não queria nem saber, né? Os acusadores esqueceram dos detalhes que estão narrados lá em Deuteronômio 23, 24 e 25, que se podia pegar as espigas com a mão e não com qualquer ferramenta, pois isso poderia caracterizar o trabalho, o que era proibido. Então eles eram muito extremistas, né? Então se você lá em Deuteronômio, vamos até dar uma lida lá, para a gente confirmar o que a gente está falando, né? Mas então, se você entrasse no campo e você pudesse pegar a espiga de milho com a mão, né? Deuteronômio 23, 24 e 25 diz o seguinte, ó. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não levará no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. Então eles podiam pegar, se fosse para saciar a sua fome, o que não poderia era usar a ferramenta. Mas os acusadores esqueceram desse detalhe. Então eles já foram atrás de Jesus para acusar. Lembrando que as pessoas que andavam atrás de Jesus eram as pessoas que queriam o milagre dele, que precisavam do milagre dele, uma boa parte, e a outra parte estava lá atrás para acusar Jesus. Então ele não podia sair um milímetro do caminho, não podia falar nada, né, fazer nada, que era motivo do pessoal de uma parte estar acusando ele de alguma coisa, né? Então eles esqueceram totalmente desse versículo que está lá em Deuteronômio, né? Que podia se pegar as espigas com a mão, né, e comer, né, sem problema nenhum. E aí ele vai falar, né, que o versículo 7 também lembra a citação que está lá em Oséias, que profetiza o valor do ser humano em detrimento da lei. Então, o que é mais valioso, né? O ser humano é mais valioso do que os ritos, o que Jesus deixa bem claro. Então, por mais que você tenha ritual, por mais que você tenha leis, por mais que você tenha regras, o ser humano, o bem-estar do ser humano, a condição do ser humano, ela está acima disso. É claro que com arte e decência, né? Então a gente vê aqui que Jesus deixa bem claro que o ser humano é muito mais importante do que regras. Lembrando, como eu já falei, né, tinham 39 leis que proibiam o trabalho nas leis de Moisés, né? Mas imagina você ficar com fome, você chegar no local e estar com fome, não poder pegar o alimento ali porque tinha uma regra que você não podia pegar. Então a nossa fome, o nosso bem-estar está acima disso. E Jesus deixa isso muito bem claro. Por isso que eu falei, Jesus ele não tinha medo de se expor, ele falava, ele chamava atenção, ele não tinha dificuldade nenhuma em se expor, né, em falar, em pregar aquilo que ele acreditava, né. Essa conversa, né, de Jesus com os acusadores se deu enquanto Jesus estava no campo de cereal no dia de sábado, né. Em seguida, Jesus foi para uma sinagoga, ele entrou na sinagoga e lá ele encontrou um cara de mãos, um moço, né, com as mãos atrofiadas, né.
Esse moço, alguns estudiosos falam que ele era um pedreiro ou um servente, alguma coisa assim. Então aconteceu dele ter a mão mirrada por conta do trabalho dele, né? E Jesus cura a mão dele, né? Jesus cura a mão dele e ele volta a fazer sua função anterior. Então aqui diz o seguinte, né? Que segundo o comentarista William, esse homem era um pedreiro ou um construtor que ficou com a mão mirrada por conta de um acidente. Por conta disso ele não podia mais trabalhar, né? Em vez de responder logo, Jesus usa uma metáfora, né? Então, em vez de Jesus falar para as pessoas, né? Quando Jesus entrou na sinagoga e esse moço estava lá e pediu para ser curado, o pessoal começou, vamos ver se ele vai curar de sábado mesmo, porque de sábado não pode curar. Jesus perguntou para eles, né? Se uma ovelha cair num buraco, né? O que você vai fazer? Você vai deixar ela lá ou você vai sair correndo para salvar? Porque assim, irmãos, o meu problema é maior que o teu, né? Sempre assim. Então, de repente, eu arrumo uma justificativa para o meu problema. Para o seu, não. O seu problema, a sua dificuldade pode esperar, mas a minha não. Né? E não é isso. A gente tem que se colocar sempre em pé de igualdade. Então, eu não posso cuidar no sábado, não posso curar uma mão no sábado, mas se a minha ovelha cair no buraco, eu posso ir lá tirar, porque a ovelha é minha. E não é isso. Então, a gente tem que estar sempre lembrando que nós somos iguais perante Deus, né? Então, Jesus pergunta para ele, né? Em vez de responder logo a metáfora, né? Em vez de responder logo, Jesus usa uma metáfora, né? Se a ovelha cair num buraco, o cuidador não vai sair correndo para salvá-la? Afinal, uma ovelha significa uma perda financeira. Então, é óbvio, né, que a pessoa iria lá tentar tirar a ovelha, né? Ora, o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Olha para aquele homem e diz. Aí Jesus olha para o homem, né, e diz, né, estende a tua mão. E ela ficou curada e ele pôde voltar ao trabalho. Então, Jesus também, quando ele faz o milagre, ele faz de uma maneira completa. Ele não faz nada pela metade. Ele restituiu a saúde da mão daquele moço e ele pôde voltar para o trabalho. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando Jesus faz a obra, ele faz de uma maneira completa. Ele não deixa ponta. Quem põe a ponta somos nós, né? Quem põe a dificuldade somos nós. Mas Jesus ele faz tudo de uma maneira muito perfeita, completa. E depois que aconteceu isso, Jesus ele foi embora, ele saiu dali. Por quê? Porque ele entendeu que ele estava sendo ameaçado e as ameaças estavam surgindo cada vez mais. O que eu estou falando para vocês um apanhado, né? E essas histórias estão em Mateus 12, 11, Mateus 12 e 13, tá bom? Então, depois que ele curou a mão desse rapaz, ele viu que ele estava, que a integridade física dele podia sofrer alguma coisa. Então, ele foi embora. Outra coisa interessante é a gente lembrar que Jesus ele não tinha dificuldade nenhuma de quando ele estava em risco, ele da linha na pipa dele, se mandava. Ele não ficava perto para ver o que ia acontecer. Ele via que estava muito burburinho, que estava armando para ele, que estavam fazendo coisa, ele ia embora, né? E é isso que a gente tem que aprender a fazer também, fugir do pecado. Tem um versículo que diz, né, fuja da aparência do mal. Então, até a aparência do mal é perigoso e prejudicial para a nossa vida espiritual. Não fica perto para ver o que vai acontecer se você achar que você está em perigo com alguma coisa. Cai fora, né? Outra coisa que é interessante é que às vezes as pessoas acusam naquilo que é problema delas, naquilo que é deficiente para ela. Por exemplo, se eu tenho a mania de falar dos outros, se eu tenho a mania de acusar as pessoas, eu vou sempre achar alguém para falar que esse problema é da outra pessoa. Então, é como se a deficiência fosse minha, mas eu transfiro aquilo para outra pessoa, né? E às vezes acontece muito disso, da gente ver essa situação, né? O que não é nada confortável, o que não é nada que agrada a Deus, né? Aí aqui no versículo de Mateus 12, de 22 a 32, vai falar sobre a acusação dos fariseus, né? Que Jesus também, eles vão falar que Jesus ele curava pelo poder de Beelzebul, né? E Jesus pergunta para eles, né? Que como é que ele pode ser o diabo e curar, tirar o diabo do corpo das pessoas, né? Do jeito que eles não combinava, né? Mas era uma maneira também que eles tinham de ficar apontando para Jesus, né? Ficar acusando Jesus, ficar fazendo... Era mais para desestruturar mesmo, foi o que eu falei para vocês, né? A metade ia atrás do milagre, a metade ia atrás apontando Jesus, né? E ele acrescenta que, ainda que quem pecar contra o Filho de Deus é perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Então ele fala, ó, se você pecar contra o Filho de Deus, né, vai ser perdoado, né? Se você pecar contra qualquer pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não é perdoada, né? Ao que parece tratar-se de uma situação específica correspondente ao período em que Jesus ministrou aqui na terra. Jesus não parecia diferente de qualquer outro homem judeu, né? Isso a gente vê lá em Isaías 53, 2, né?
Maldizer Cristo era uma ofensa perdoável enquanto ele estava aqui na terra, tá? Mas quando o Espírito de Deus vivo veio no Pentecostes, comprovando que Jesus era o Cristo, estava vivo, a rejeição do testemunho do Espírito Santo passou a ser terminantemente proibido. Logo, a única consequência possível era o julgamento. Então, quando Jesus estava aqui na terra, falavam, apontavam, né, contra ele, xingavam, era perdoável, mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu, e a Bíblia fala que o pecado que não é perdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E eles blasfemavam bastante, né, a ponto de falar para ele que ele era o próprio Beelzebul, né? E eu imagino a tristeza que isso não causava no coração de Jesus, né? Porque Jesus sempre veio com a intenção de ajudar, né? Desde o princípio, a gente sabe disso. E então eu fico imaginando como era viver com Jesus e não aceitar as orientações que ele dava, porque tudo que ele fazia era muito intenso, era com amor, né? Mas é o mesmo jeito que acontece hoje, né? Não era diferente daquele tempo. Hoje nós temos o recurso de Bíblia, nós temos o recurso que Deus nos capacita a entender a palavra dele, nós temos pessoas que falam de maneira clara, que expõem o Evangelho de maneira que a gente possa entender com mais clareza, e mesmo assim, algumas pessoas optam por não acreditar em Cristo ou não levá-lo a sério, né? Então, né, aqui no Mateus 13, de 1 a 58, vai falar sobre as outras parábolas, né? Enquanto falava a multidão, alguém chega e diz que sua mãe e seus irmãos querem falar com ele. É interessante porque aqui Jesus deixa bem claro que mãe e irmão dele é quem crê no Pai, né? E ele continua usando, né? Ele usa a metáfora da parábola para facilitar o entendimento. Algumas razões para o uso dessa metáfora é mais fácil passar uma verdade com algo concreto e conhecido. Então, foi o que eu falei no começo, ele usava as coisas da época, usava os recursos da época para ser firme no que ele estava falando, para as pessoas entenderem com mais facilidade, né? É como se fosse uma faixa etária, né? A gente vai falar com uma criança de 3 anos de maneira que ela entende, de uma criança de 5 anos da maneira que ela entende, com um adolescente, com um jovem da maneira que ele entende. Jesus, ele conseguia fazer isso de uma maneira muito competente, né? Ele usava as parábolas, né, com recursos da época de maneira que todo mundo entendia, né? Porque ele era Deus e, como a gente já falou, ele era um mestre de excelência, né? Aí o autor vai falar assim que muitos filósofos só para temos muitos filósofos só para entendidos, mas comparações com a vivência do dia a dia facilita como um todo. A parábola começa do conhecido, desculpa, irmãos, a parábola começa do conhecido como, por exemplo, tá falando aqui sobre que Jesus fala que a mãe e os irmãos são quem faz a vontade do pai dele, né? A mesma comparação ele faz em relação à dracma perdida, né? Que ele fala que a viúva que deu a dracma, que a viúva que deu a dracma era mais importante, né? Foi mais importante a atitude dela, né? Que ficou desesperada por conta daquilo, do que outras pessoas que têm coisas em abundância, né? E não dão tanto valor assim, né? E era uma forma dele passar a verdade para o povo. Ele contava essas histórias para que ficasse fácil para que as pessoas pudessem entender, né? Aí ele vai falar, né, que são 7 parábolas registradas nesse capítulo. Então, do capítulo 1 até capítulo 13, de 1 a 58, ele vai contar 7 parábolas, né? São 7 parábolas registradas nesse capítulo. A do semeador, do grão de mostarda, a do fermento, do joio, do tesouro escondido, da pérola, grande valor, da rede. As 2 primeiras são também narradas em Marcos e Lucas, né? A do fermento também é narrada em Lucas. As 4 restantes somente em Mateus. No versículo 10, os discípulos ficam incomodados com a tática de Jesus ao falar ao povo por meio de parábolas e o interrogam. Por que estás fazendo isso? Jesus evoca o texto de Isaías 6, de 9 a 10, que foi usado acerca dos seus contemporâneos, né? Então a gente vai ver que essas parábolas aqui, elas estão, né, relacionadas a alguns livros do Novo Testamento, né? Algumas em Mateus, algumas em Lucas, e ele vai falar o porquê, né? Aí ele vai explicar a parábola do semeador, né? Por que ele contou a parábola do semeador, né? E ele começa dizendo o seguinte, né? Plantação e colheita eram bem conhecidos por os ouvintes de Jesus, né? Então Jesus testa a comparação de uma semente lançada, foi o que eu falei, né? No início.
em vários tipos de solo e os resultados são completamente diferentes. A semente é a mesma, a palavra é a mesma. Só que o solo com que você vai plantar essa semente ou que você vai falar essa palavra é que são diferentes, né? Conclui que toda a colheita é boa e que só acontece quando a semente cai numa terra boa, preparada e fértil. Então, a plantação é perfeita. Ele plantou a semente tem boa qualidade. Só que ela só vai desenvolver se a terra for preparada e ela estiver fértil, né? Da mesma forma, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e quem está com o coração sedento por ela vai aceitar e produzir frutos. Quem não tiver, não vai aceitar. Então, é onde às vezes o solo é rochoso, o solo tem pouca terra, né? Então depende muito do estado que está o nosso coração, né? Aí ele vai falar também sobre o joio e o trigo, né? O trigo é a base para preparar a farinha e confeccionar pães e bolos. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher e mais maleável. O joio é muito rígido e não se encurva. É interessante porque outro dia, pesquisando aqui, eu vi. O joio é igualzinho ao trigo. Para quem não conhece, passa de trigo tranquilo. A diferença do joio é que quando eles crescem juntos, o joio ele continua ereto, o trigo ele pende. Então o joio é altivo, né? O trigo não, o trigo se dobra. Vamos contextualizar, né? A pessoa altiva, ela não se dobra, ela está sempre achando que ela tem razão para tudo. Mesmo quando ela está errada, ela está equivocada, ela continua altiva. Ela continua achando que ela é a última Coca-Cola do deserto. E quanto ao joio, ou seja, a pessoa mais humilde, ela se curva. Ela entende quando ela tem que recuar, ela entende que ela tem que aprender, que é importante, né? Mas o joio não. E a Bíblia deixa bem claro que é necessário, na parábola aqui, que os dois cresçam juntos. Então é comum, é normal dentro das igrejas, eu estou contextualizando no momento que a gente vive, a gente encontrar o joio e o trigo vivendo junto na igreja. Por quê? Porque Deus fala que no meio do trigo vai ter o joio, né? E fala também que quem vai fazer a colheita é Ele. Então não pertence a mim ou a você julgar quem é trigo e quem é joio no meio da nossa igreja. Quem vai fazer a colheita é Cristo, é Deus, né? Então, mas lembrando que, né, como plantação aqui, o trigo ele cresceu, ele curva e é uma semente maravilhosa. Eu já comi trigo, é muito bom, tá? A semente dele. O joio eu nunca vi, a não ser pelas pesquisas que a gente faz, mas o joio ele continua ereto, né? Ele é altivo, né? O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher e maleável, mas o joio é duro, rígido e não se curva. Fica enraizado, difícil de ser arrancado, né? Então, é por isso que ele faz a comparação. Então, é por isso também que Deus deixa bem claro, quem vai fazer a colheita sou eu, né? O importante é que os dois tenham que conviver junto, né? Como está lá na parábola, tá? Pode ser abatido por fungo venenoso e colhido junto com o trigo e pode comprometer a qualidade desses. Então, a gente vê que como é prejudicial o joio no meio do trigo, né? Porque além dele conter fungo, ele é altivo, ele é difícil de ser arrancado, ele pode destruir o trigo. Contextualizando para a nossa vida, o nosso alvo tem que ser Cristo. Eu não posso ficar olhando do lado, eu não posso ficar rotulando as pessoas, eu tenho que olhar para Cristo, para que eu não seja contaminada pelo fungo, por coisas ruins que estão à minha volta, né? Então eu tenho que estar sempre olhando para Deus, né? Para não comprometer a minha qualidade de vida, né? Comparação com os falsos cristãos e falsas doutrinas, falsos evangelhos, que promete raiz, comparação do joio com o trigo, né? É a mesma comparação que se faz com os falsos cristãos, falsas doutrinas, falso evangelho que promete riqueza e sucesso. Precisamos ter sabedoria para separar o que é certo do falso. Alerta é sempre bom, então a gente tem que estar sempre alerta, né? Não tirar o nosso olho do foco, o nosso foco é Cristo. E para a gente procurar não ser contaminado pelas coisas que estão à nossa volta, que pode trazer um prejuízo muito grande para a nossa vida espiritual. A outra coisa que ele fala aqui também é sobre o grão de mostarda, né? Que fala que é a menor semente que existe, mas é uma das maiores hortaliças, né? E fala também do fermento, que o fermento ele é levado a toda a massa. Quem faz pão, quem faz bolo sabe. É impossível você comer os ingredientes do bolo ou do pão separados. No bolo vai ovo, farinha, leite, fermento, manteiga, pó royal. Se você for comer isso individual, separado, você não vai conseguir comer a farinha, você não vai conseguir comer a manteiga, o óleo, né?
o açúcar, não, mas se você misturar tudo isso, ele vira um bolo maravilhoso, tudo na dosagem certa. Então, é por isso a importância da gente também viver em comunhão. Cada um de seus diferentes, com seus ingredientes diferentes, forma a igreja. E é necessário a minha presença, a tua presença, a presença do nosso irmão para que essa igreja seja formada. Então ele dá aqui o exemplo de como um fermento ele leva a toda a massa. Então, como uma coisa boa, uma atitude boa minha, uma atitude boa minha, boa sua, pode fazer toda a diferença no nosso meio. O importante é a gente agir de maneira que agrada a Deus. Eu tenho que ser o fermento bom no meio do que eu vivo. Você tem que ser o fermento bom, para a gente poder fazer a transformação necessária para que a vida de todo mundo fique melhor, né? E é preciso ter cuidado com a infiltração e ideologias alheias aos textos bíblicos que podem levar o povo ao total desconhecimento de Deus, achando que estão certos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for passar alguma coisa para as pessoas. O ideal é que a gente use sempre a palavra de Deus como direção. Achismo não vai nos levar a nada, a lugar nenhum. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu falo, para que os meus pensamentos, eles não levam as pessoas a ter uma visão distorcida do que é a igreja, do que é o compromisso com Deus, né? E ele continua dizendo que os líderes que usam métodos de persuasão para convencer o povo de princípios distorcidos da Bíblia, a fim de levar vantagem, ter o púlpito que aplaudem, estão bem próximos de nós. Então ele fala para a gente tomar cuidado, para a gente saber qual é o nosso verdadeiro papel na casa de Deus, porque do nosso lado tem muitos líderes, muitas coisas que podem querer usar palavras bíblicas, usar textos bíblicos para deturpar o que está o real sentido da palavra de Deus e querer nos contaminar. São pequenas ações e falas que contaminam e aumentam o fermento. Então, o nosso fermento ele tem que ser saudável. Eu tenho tanto que usar o meu fermento para poder fazer uma coisa boa, como eu posso usar esse fermento de maneira errada e acabar trazendo um estrago muito grande também para o meio de Deus. O importante, como eu já falei, vou repetir, é olhar para o alvo, pedir a direção do Senhor e pedir para que eu seja usada de maneira positiva e progressiva no reino de Deus, né? Vai falar também aqui no capítulo 13, né, sobre a palavra do tesouro escondido, né? E vai falar, né, eu vou ler aqui, Mateus finaliza essa série de parábolas, de 7 parábolas, mencionando o tesouro da pérola e da rede, que pega peixes bons e ruins. Então, Jesus fala para eles, né, joga a rede, né, vai vir peixes bons, grandes, e vai vir peixes ruins. Ele fala, separa os bons e despreza os ruins. Na nossa vida é a mesma coisa, né? Contextualizando sempre, né? A gente vive nesse meio. Então, na hora que a gente for levado para prestar conta diante do Senhor, é que nós vamos saber. Que nós vamos não, né? Porque eu acredito que Deus nos deu sabedoria e discernimento para saber o que a gente faz aqui, né? Mas aí Deus vai separar os bons dos ruins, né? Jesus se refere ao reino de Deus, que é tesouro achado e não escondido, a pérola preciosa, que não precisa ser lapidada, é como diamante, e é como os bons peixes que caem na rede. O reino de Deus é precioso, muito mais muito que estão na rede são achados fora quando o juízo de Deus sobre todos vier. Ou seja, nós estamos na mesma rede, mas muitos estão fora disso, muitos não se encaixam no padrão de Cristo, né? O que a gente tem que fazer é uma autoavaliação da nossa vida e ver onde que a gente se encaixa nesse perfil, né? Lembrando que nós não devemos fazer, né, o nosso julgamento, né? Mas nós devemos estar atentos com a nossa vida e procurar diante de Deus, né, entender o que Ele quer para nós e ver onde que a gente se encaixa dentro do reino de Deus. E não ficar acusando, ficar rotulando alguém, né, mas procurar saber para mim, o que eu posso fazer para contribuir com esse reino, né? Como que eu posso usar essas parábolas para falar do reino de Deus, né? Lembrando que Jesus ele foi um dos maiores pregadores, né? O maior mestre. E lembrando que a gente tem que imitá-lo sempre, né? Essa é a orientação. O padrão dele, como eu gosto de lembrar, é muito alto, né? Mas a gente tem que vencer as nossas limitações a cada dia para ficar mais parecido com eles, né? Então, lembrando, né, irmãos, leiam essas lições, né? São fáceis de a gente entender. Aqui a gente faz um apanhado geral, né? Porque não dá para falar de tudo da maneira com que a gente gostaria, né? Porque demanda tempo mas é interessante que vocês leiam, né? Que vocês
procurem ler as lições que a gente menciona aqui, porque é de grande valia, tá bom? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Eu vou estar orando, agradecendo a Deus os momentos que a gente passou aqui. Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, pelas nossas vidas, te dou graças pelo acesso que a gente tem à palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos capacita a não sermos meramente ouvintes, mas principalmente praticantes, Pai. Te agradecemos porque o Senhor, Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, prega o Teu Evangelho de maneira clara, de maneira que a gente consiga entender, Pai amado. Tudo que o Senhor quer nos ensinar, eu te dou graças por isso, Deus. E que nós não sejamos, Senhor Deus, as pessoas a rotular nossos irmãos, mas que possamos entender que se há no nosso meio joio, se nós de alguma maneira estamos rotulando as pessoas, que nós possamos entender que é o Senhor que está sobre tudo e sobre todos, e essa colheita vai ser feita por Ti, Pai. Fica conosco no decorrer desse domingo, Senhor Deus, abençoe o nosso almoço, abençoe a nossa noite. Nos prepara também para o culto que teremos à noite, Pai Santo. Venha falar conosco. É que eu te peço agradecida em nome de Jesus. Amém. Bom almoço a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.